Terceiro ano de cobertura, né, nosso oficial aqui da BGS, como já é tradição, estamos aqui com os meninos do Reloading, mais uma vez, mais um ano, sou o Edu Alhai e Bruno Carvalho. Tô dando um encontro com esses queridos por aqui, troco uma ideia com eles, e é sempre assim, coisas polêmicas, né? A gente já conversou sobre jornalismo gamer, né? Todo ano tem uma polêmica que vocês levantam sempre muito bem lá nos podcasts, lá no Reload, às vezes comentam lá no 99 Vidas também. E esse ano a galera meio que começou a fazer uma profecia do apocalipse, que o modo campanha vai acabar. Que as empresas vão parar de fazer modo campanha, jogo de modo campanha não vende, custa caro e não vende, né? Então, a gente tentar entender esse movimento, né, de mercado. Esse ano nós tivemos bons jogos de modo campanha. God of War, né, o Homem-Aranha, Detroit, né, Become Human. Jogos de modo campanha hoje, para darem certos, tem que ter narrativa forte, tem que apostar em história? É uma coisa interessante, né? Porque assim, como você mesmo falou, existem muitos jogos multiplayer roubando um espaço aí. Não espaço, mas tempo. Eles roubam tempo do jogador, que a gente sabe que tempo é um recurso bem infinito, bem restrito. Mas você vê que tem sim um espaço para narrativa em jogos que tem uma campanha forte. E o pessoal quer muito isso ainda. Existe um público para isso. E também existe um espaço para o pessoal que quer uma jogabilidade mais simples. Que hoje a gente tem isso ocupado pelos indies, né? Antigamente a gente tinha os jogos menores das próprias empresas, mas eu acho que hoje em dia a gente tem meio que segmentado. Os jogos menores, mais simples, ficaram um pouquinho mais relegados para o pessoal indie, e as empresas estão investindo pesado em jogos com assim, um apelo maior de multiplayer, mas também com jogos de campanha, que essa sim tem uma exigência maior de ter um conteúdo maior de história, porque aí o pessoal tá, digamos assim, a pessoa que paga $60 no jogo, ela vai exigir um pouquinho mais desse jogo. Então, a gente passou a ver histórias bem mais elaboradas e talvez a expectativa do público seja essa. Se eu estou pagando esse dinheiro num jogo que só tem campanha, eu quero que tenha um valor agregado de conteúdo mesmo, história, né? Eu acredito que não vai morrer tão cedo. Acho que essa é uma profecia que estão fazendo já há muito tempo. E se você comparar uma outra mídia que ficou praticamente quase que minha irmã na questão tanto da tecnologia quanto da narrativa, que é no caso do cinema, que é muito mais antigo do que o videogame, e também sofreu muito com essas profecias do apocalipse. O videocassete vai acabar com o cinema, né? Vai acabar com... Exatamente. Mas, por outro lado, essa convergência acaba atraindo muito mais gente também que quer realmente uma história. O multiplayer, principalmente para os jogadores mais novos, eles que já nasceram assim, né, dentro desse ambiente, já com esse tipo de facilidade, ele é muito atrativo. Logo você vê com o Fortnite, por exemplo, que hoje é o maior jogo do mundo, facilmente, assim, né? Qualquer garoto novo aí já tem na cabeça a ideia do Fortnite. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que, embora... de um ponto de vista restrito, seja algo mais fácil e mais barato, entre aspas, de se apostar e com um retorno muito mais garantido, eu acredito que tanto os indies, quanto o Bruno falou, quanto o mercado AAA não vão deixar de lado esse lado artístico, essa criatividade de querer contar uma história, de querer fazer a mídia do videogame, utilizar as mecânicas do videogame para contar histórias. Eu acho que isso não vai acabar tão cedo, cara. Isso é uma coisa que a gente ouve, sei lá, já há muito tempo, e eu bato o pé contra, assim, né? Tem empresas, inclusive, a própria Bethesda, que bate assim de frente bastante, falando, não, a gente vai fazer single player, a gente vai trabalhar em história, sabe? Eu vejo um futuro... Claro, o multiplayer tende a ser mais famoso, né? Até pela... popular. Popular é a palavra. Pela acessibilidade, o ambiente social que ele gera, mas eu acredito numa convergência aí, no meio a meio. O single player vai durar por muito tempo ainda. Por que tá mais difícil emplacar a sequência de franquias novas, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha, sei lá, Mario 1, 2, 3, Sonic 1, 2, 3, Infinito, Street Fighter, jogos de modo campanha, né? Por que ia ser muito difícil você ter, por exemplo, a gente demorou bastante tempo agora para ter um Red Dead Redemption 2, né? O God of War demorou a sair um novo jogo. Por que esses jogos de modo campanha demoram a emplacar numa nova franquia? Eu acho que são dois fatores, né? Na verdade,
uma coisa que a gente já abordou aqui, que é o tempo que é mais restrito do jogador mesmo. Então, não adianta você querer lançar um monte de jogo no ano, porque um jogo acaba canibalizando o outro pela atenção do jogador. E outra coisa que eu acho que mudou também é o valor de produção. Antigamente, o próprio Sonic ou o Mario, você conseguia lançar jogos em espaços de tempo mais curto porque a produção era mais curta. Agora você vê jogos grandes, você citou o próprio God of War. Não é um jogo que você consegue mais fazer em um ano. É um jogo que leva, 3, 4 anos para você fazer. Red Dead Redemption, e ainda mais no caso da Rockstar, por exemplo, que a gente sabe que ela já leva um certo tempo para lançar um jogo, então 5 anos pelo menos. Então a Rockstar é uma empresa que ela insere muito conteúdo no jogo dela e trabalha muito bem esse conteúdo. Então eu acho que são dois fatores aí. A questão do justamente a oferta para o jogador, ela é maior hoje em dia, então você lançar muito produto um atrás do outro pode acabar sendo um problema. Isso a gente viu até pela baixa de interesse, por exemplo, o próprio Assassin's Creed, que resolveu dar uma pausa, voltou com Origins, agora está com o mais recente, o Odyssey, né? Então assim, eu acho que é a questão do tempo do jogador e também o tempo que leva para você fazer o jogo, porque os jogos hoje são produções multimilionárias, né? Superando até mesmo obras de cinema em custo de produção e faturando também. Então eu acho que é um pouquinho dos dois fatores. Leva mais tempo você produzir um jogo hoje em dia, por incrível que pareça, a tecnologia avançou, está levando mais tempo. Pois é, né? Porque os jogos estão maiores em escopo também e o tempo do jogador é muito mais restrito, então a empresa ela pensa 2 vezes antes de emplacar uma sequência e muito em cima uma da outra. O Bruno falou um negócio legal, Edu, que é essa questão do tempo, né? Porque a gente não dá muito para você usar certos parâmetros de lançamentos antigos para novos. Eu acho que isso vale para o multiplayer também. Hoje em dia o multiplayer online domina, né? E aí a gente fica lembrando da época que a gente ia para casa dos nossos amigos, os primos, jogar. Multiplayer local virou coisa de velho? Só velho que gosta de multiplayer local? Nossa, cara, o Bruno ama, eu sei que ele ama multiplayer local, mas com o acesso da tecnologia hoje fica para trás, né? Acho que o online ele é muito mais fácil, muito mais acessível. Às vezes você não precisa nem, sei lá, ir na casa do seu vizinho para jogar, você pode jogar pela internet. É óbvio que a convivência, né, social, você tá com a pessoa é bacana, mas você não vai encher a sala da sua casa para tirar uma partida de Battle Royale, por exemplo, né, cara? Mas ainda substitui, Bruno? O multiplayer online ainda substitui o local? Eu acho que ele não substitui, ele é uma opção. É óbvio que com a chegada do multiplayer online, reduziu a oferta de jogos com um co-op local, por exemplo, né? Mas é uma coisa que você pode ver que ainda tem uma demanda. A gente tem um exemplo de um jogo grande, o Halo 5, que sofreu críticas muito fortes da comunidade por não ter o co-op local, que é uma coisa assim, justamente hoje você tem oferta do online, mas para os fãs da franquia é um sacrilégio não ter a questão de você poder jogar com alguém do teu lado ali, dividindo a tela. Por mais estranho que pareça, ainda existe uma demanda, tanto é que a própria Microsoft já assumiu que o próximo Halo vai ter a campanha. O Gears, por exemplo, que é um jogo que já surgiu lá no Xbox 360 com a premissa da tela dividida, continua até hoje com essa premissa porque certos jogos é até parte da cultura do jogo ter essa opção da tela dividida. Então eu acho que não vai morrer. É óbvio que diminuiu muito o apelo em função do online, que realmente é mais prático para muitas pessoas, mas eu acho que existem pessoas aí como eu, que ainda gostam sim de jogar do ladinho ali no sofá com o amigo, tela dividida, diminui a área de jogo, não tem problema, porque ali tem gente que precisa do calor humano, entendeu? Acho que isso não vai acabar não. Diminuiu, mas não vai morrer. Pegar jogo de interação, o próprio Way Out foi um exemplo, né, lá do Joseph Fares lá, que o cara fez um jogo único e exclusivamente para você jogar com alguém, sabe? E eu acredito que essa experiência presencial, no caso do Way Out, é muito interessante, né? Você poder conversar, você poder ter a reação da pessoa, ainda há investimento nesse lado. Pra gente encerrar, então, mercado de multiplayer. A gente passou aí, comecinho da geração passada, né? A febre dos FPS, né? Tudo era FPS, agora vieram os jogos em MOBA e agora a gente tá nessa coisa do Battle Royale, né? Jogos tipo PUBG, né? Então a gente tá tendo esses jogos agora. É a nova febre, é a nova pegada? A gente vai ver mais jogos nessa linha, Edu? Com certeza. É um mercado que tá todo mundo tentando colocar pelo menos alguma coisa que se assemelhe a um Battle Royale, porque é a tendência, né? A molecada tá jogando no celular, cara.
sabe? No Android e iOS, tá jogando, Fortnite é doidado. A própria Bluehole, né, do PUBG Corp, os caras também que começaram liderando, deram um boom desse cenário do Battle Royale, agora estão tendo que correr atrás de outros meios também, popularizar. De repente, não sei se acaba virando um free-to-play aí mais pra frente, eu não duvido se, por exemplo, daqui a alguns meses a gente vê eles tomando uma iniciativa dessa parecida, mas é isso, cara. E tu, Brunão? É isso aí mesmo, a onda agora é Battle Royale. Eu acho que uma coisa que o jogo multiplayer traz para o jogador é a questão da longevidade, que é uma coisa que jogos com campanha, em alguns deles você termina a campanha, talvez não tenha algo para você voltar, um incentivo para você voltar a fazer. Os jogos de multiplayer, eles têm uma longevidade. Você citou mesmo o caso de MMO, os MOBAs, ou seja, até dentro de gêneros o multiplayer ele se modifica com o tempo, justamente para dar uma renovada para o apelo do público. E o cara que joga PUBG, por exemplo, joga Fortnite, ele não é um cara que vai jogar 2 horinhas ali e acabou. É um cara que com um jogo só, ele pode jogar 100, 200 horas e cada partida é uma experiência diferente. Então, existe um apelo nesse jogo, existe um apelo comercial que as pessoas ficam incentivadas a retribuir essas horas de jogo em comprando itens dentro do jogo e tal, que é um modelo interessante, é um modelo de digamos assim, de monetização que não é a venda direta do produto em si. Você dá o produto e você fatura com itens ou conteúdo como reconhecimento, entre aspas, do jogador com aquele conteúdo, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma moda, entre aspas, já não é uma moda porque já está consolidado, né? Mas que vai perdurar aí muitos e muitos anos e, digamos assim, o Battle Royale é esse momento. Daqui, sei lá, 5 anos a gente pode ter um outro multiplayer em formato diferente que vai ser o novo Battle Royale, sabe? Como foi do MMO pro MOBA, do MOBA pro Battle Royale, e aí vai vir uma próxima leve que o pessoal vai usar suas horas e horas jogando e vai se divertir. Eu acho que o principal do videogame é isso, é que você tire um proveito do tempo que você usa da melhor maneira possível, que seja diversão ou que seja um aprendizado, seja uma emoção que você sentiu jogando o jogo e entrega. A verdade é essa, o Battle Royale ele entrega o que ele promete. Pode ser também que chegue no ponto de saturação, né? De ter tanta... Sim, como foi, por exemplo, até jogo de celulares. O mercado hoje de celular é dificílimo de tu entrar e emplacar. Você pega caso de sucesso, o próprio COD recente, o Black Ops 4, né? Que ele deu ênfase no modo normal de FPS e no modo Battle Royale que eles estão trazendo. Né, cara? Mas não tá fácil para qualquer um só botar o título Battle Royale lá e emplacar alguma coisa, né? Teve um exemplo clássico, o The Culling, né? Recentemente, que teve que voltar atrás com todo um projeto de lançamento porque não deu certo. Eles quebraram a cara porque as pessoas não aceitaram uma mudança de jogabilidade no lançamento do jogo novo. Voltaram pro jogo antigo. Então, ainda assim, tá ficando já estreitinho, né? Já tá ficando os grandes lá em cima e ficando um pouco menor para você conseguir emplacar. Mas eu acredito que vai durar ainda. Battle Royale é uma tendência ainda que vai durar alguns anos ainda. E vai aparecer um ou outro que vai ficar grande. Bom, é isso. Agradecendo aqui os meninos mais uma vez, Brunão, Edu, como sempre, um prazer encontrar com vocês toda a BGS. Então, conferindo vocês, Reloading. www.reloading.com.br, podcast. Você pode tanto acessar o nosso site quanto o feed do podcast, ouvindo seu agregador de podcast de preferência. E semanalmente nós trazemos notícias do mundo dos videogames, da indústria, comentários sarcásticos, off-topics no meio do caminho, mas basicamente são notícias aí dos games para quem quiser se atualizar nesse mundinho semanalmente. Perfeito. E 99 Vidas, né, Brunão? Também lá, como sempre. Pois é, 99vidas.com.br lá na internet, ou então no Twitter também, @99vidas. Você encontra toda semana também programas falando sobre videogame ou não. Geralmente mas a gente fala também de todo o ambiente que girava em torno dos videogames, como foi crescendo nos anos 80 e 90. Tem coisa nostálgica, tem coisa atual também. Muito bacana, dá uma conferida lá. É isso aí, galera. Reloading na BGS 2018. Valeu!